do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Vamos então iniciar a nossa aula e fazermos uma oração. Fechem os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, obrigada por mais um dia de vida, obrigada porque o Senhor até aqui nos sustentou, que o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua lição e sabermos que Deus sempre está conosco em todos os momentos. Abençoe a nossa semana, em nome de Jesus que eu peço e já te agradeço. Amém. Vamos abrir a nossa revista na lição de número 10, cujo título é Deus está conosco. Também vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, dos capítulos 39 até o 41. 39, 40 e 41. Depois lá em casa vocês pedem para alguém ajudar vocês a lerem certinho todos esses capítulos e nós vamos estudar esta lição. José, então, é um personagem da nossa história. Vocês se recordam o que foi estudado sobre José a aula passada? Vocês se lembram que os irmãos de José jogaram ele num poço seco e depois ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas? Vocês se recordam da história de José? E hoje nós vamos dar continuidade a essa história para sabermos o que aconteceu com este personagem José depois de tudo isso. Então, quando José estava na prisão, a Bíblia nos conta que o carcereiro, o homem que cuidava dos presos, gostou de José. O carcereiro gostou de José porque Deus era com José em tudo que ele fazia. O carcereiro, então, encarregou José de cuidar de todos os presos daquela prisão. E sabem por que, então, que José ficou encarregado de cuidar de cada preso daquele lugar? Porque Deus confiava em José. Bom, depois de um tempo, duas pessoas foram parar na mesma prisão em que José estava. José estava preso injustamente, lembram? Foi a história da aula passada. Quem estava preso com José era o copeiro do rei e o padeiro do rei. Um dia, José então percebeu que esses dois prisioneiros, tanto o copeiro quanto o padeiro, estavam com um semblante entristecidos. Ou seja, eles estavam preocupados. Daí José perguntou assim para os dois presos: por que vocês estão tão preocupados e tristes hoje? Daí os dois responderam a José: nós estamos tristes porque nós tivemos um sonho. Nós sonhamos na mesma noite um sonho diferente e ninguém há que possa explicar o que a gente sonhou. Daí José perguntou assim para eles: e o que foi que vocês sonharam? O copeiro, então, respondeu para José: sonhei que na minha frente havia um pé de uvas com 3 galhos e vi que desses 3 galhos haviam folhas e frutos. O copo do rei estava comigo, então eu espremi as uvas no copo e entreguei
nas próprias mãos do faraó. O copeiro sonhou então que entregava este vinho nas mãos do faraó. E daí perguntou para José: você sabe o que isto significa? E José disse: dentro de 3 dias, Faraó irá tirar você da prisão, irá mandar te soltar. Eu só peço para você que você se lembre de mim depois que Faraó te colocar novamente trabalhando para ele. Depois, o padeiro chegou para José e disse assim: posso também te contar o meu sonho? E José disse: sim. Então ele contou. O padeiro: vi 3 cestas de pães empilhados em cima da minha cabeça, mas as aves vieram e comeram tudo. E José então disse assim para o padeiro: eu sei a interpretação deste sonho. Dentro de 3 dias, Faraó mandará cortar a sua cabeça e você vai morrer. E daí, depois de 3 dias, aconteceu tudo o que José havia dito. Tudo aconteceu conforme José havia dito sobre a significação dos sonhos. Porém, o copeiro que foi reabilitado no seu cargo não se lembrou de José, e o padeiro foi realmente morto. Somente depois de passados 2 anos, o faraó teve 2 sonhos diferentes em uma mesma noite. E ninguém conseguia interpretar esses sonhos do faraó. O faraó chamou magos, vocês acreditam? Foram chamados magos, todos os sábios da terra do Egito, mas ninguém havia ali naquela terra que conseguisse explicar o significado do sonho. Então, somente nesta situação em que o faraó estava aflito querendo saber o real significado do seu sonho, é que o copeiro chegou para Faraó e disse: eu conheço alguém que consegue interpretar sonhos. Quando eu estava na prisão, o hebreu chamado José conseguiu interpretar o meu sonho e o sonho do padeiro que foi morto da forma mais correta, porque ninguém havia que interpretasse. Então, somente nessa situação, quando o copeiro se lembrou de José, é que Faraó mandou chamar José à sua presença. E José estava preso durante todos esses 2 anos. Daí, José se barbeou, trocou de roupa e foi feliz e contente conversar com Faraó, porque ele havia acabado de ser chamado diante da presença do faraó. José então disse: Vossa Alteza, o que deseja? Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém consegue interpretar. Você acredita que eu chamei os magos, os sábios, mas ninguém houve que pudesse interpretar, e eu estou muito aflito por conta disso. Então José respondeu: eu mesmo não sou capaz de interpretar sonhos, mas Deus me dará o significado. Então era Deus que dava os significados dos sonhos para José. Daí então Faraó começou a narrar o seu sonho para José e disse: sonhei que estava de pé à beira do rio Nilo. De repente eu vi 7 vacas belas e gordas que saíram da margem do rio e ficaram pastando na margem. Logo depois,
subiram outras vacas fracas e feias. Tão feias que eu nunca vi vacas assim, Faraó disse a José. E essas vacas feias comeram as vacas gordas e belas, mas mesmo assim elas continuavam com a fisionomia feia, franzina e magra. Então Faraó disse para José: eu acordei deste sonho e voltei a dormir novamente, e tive outro sonho diferente. Agora havia 7 espigas que saíam da mesma haste, boas e cheias de grãos. Depois nasceram 7 espigas secas e murchas, queimadas pelo vento. Aconteceu que as 7 espigas feias devoraram as 7 espigas boas. Assim, José interpretou os 2 sonhos para Faraó. Olha, Faraó, eu sei, Deus me revelou o que significa esse sonho. Com relação às 7 vacas gordas, bem como as 7 espigas boas, significam 7 anos de muita fartura em todo o território do Egito. Com relação às 7 vacas magras e as 7 espigas feias que aparecem depois, significam também 7 anos posteriores aos 7 anos de riqueza. Virão então 7 anos de terrível crise, miséria e fome. Toda aquela abundância que foi acumulada será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá toda a terra. Daí, Faraó ficou muito feliz com a revelação do sonho que Deus havia dado para José. Chamou então Faraó os seus oficiais e disse: não vamos achar em toda esta terra homem tal como José, em que exista o Espírito de Deus e a sabedoria de Deus. E por isso, Faraó nomeou então José para o cargo de administrador geral da terra do Egito. Ou seja, o seu cargo passou a se chamar governador. Ele saiu então daquela masmorra, daquela prisão, daquela situação triste. Deus o exaltou através de Faraó, que o fez próspero e o fez ser governador de toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: olha a importância que José então teve diante de Faraó. Está lá em Gênesis capítulo 41, versículo 44. Faraó disse: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, José, ninguém governará mão ou pé em toda a terra do Egito. Às vezes, então, nas nossas vidas acontecem coisas ruins, acontecem coisas boas, mas também acontecem coisas ruins. Como, por exemplo, vocês já bateram com o joelho no chão e esfolaram ele? Dói, não dói? E aí, nessa situação, alguém ajudou vocês? Ou vocês caíram, ou se machucaram de alguma forma e vocês precisaram da ajuda de alguém? Acho que sim, né? José, o nosso personagem, também passou por momentos muito difíceis na vida dele. Lembram-se? Vamos recordar? Ele foi jogado num poço pelos seus irmãos, depois ele foi vendido para uma caravana de ismaelitas. Ele foi levado para uma terra muito distante que ele não conhecia, lá no Egito. E mesmo diante de tantas situações difíceis que José teve que enfrentar, ainda assim ele confiou em Deus. Assim também acontece nas nossas vidas.
Nós passamos por momentos difíceis, mas devemos ter a certeza que Deus está conosco, como é o título da nossa lição. Deus está conosco em todos os momentos das nossas vidas e Ele nos ajudará sempre, quer aconteçam coisas boas, quer aconteçam coisas ruins. Independente do que acontecer, Deus estará sempre ao nosso lado. Vamos lembrar daquele versículo que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, parte final, que diz assim: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Para concluir então a nossa lição, vocês já ouviram aquele ditado que diz assim, ó, há males que vêm para bem? Então, podemos aplicar essa teoria à prática da história do nosso personagem José, que acabamos de aprender. Todo o mal que foi praticado por seus irmãos contra a vida dele, no final aconteceu coisas boas. Todo o mal que os irmãos dele praticou com relação a ele, no final era como se fosse um plano secreto de Deus, arquitetado pelo próprio Deus para o bem dele. Vamos então decorar o nosso versículo, que está lá em Romanos 8, versículo 28, parte A, que diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que a princípio pareciam ruins, que aconteceram na vida de José, então colaborou ou cooperou para que o futuro dele fosse brilhante, porque ele se tornou o governador do Egito. Isso aconteceu então porque José honrava a Deus. E então Deus, ao final, honrou a José e o fez um grande homem, um próspero homem na terra do Egito. Portanto, lembre-se, mesmo que algumas coisas ruins aconteçam na vida da gente, Deus nunca nos abandonará, porque Deus sempre está conosco. Fiquem com Deus e até a próxima. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E
Pra José Deus deu a revelação, se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. A melhor escola do mundo.